Sejam bem-vindos a mais um Sabor e Saúde. O nosso episódio de hoje vai falar sobre saúde mental. Alguém? Levanta a mão quem está precisando desse conteúdo. A gente vai entender melhor como é que a gente pode administrar os estresses do dia a dia, administrando a nossa vida, que começa dentro da gente. Todas as etapas da nossa vida. É difícil a gente equilibrar tudo, né? Vida financeira, vida emocional, vida pessoal, aquela vida em casa, vida fora do trabalho. Mas é possível a gente se organizar melhor, descansar, cuidar da saúde para poder equilibrar todas as áreas da nossa vida. Setembro Amarelo traz essa mensagem de que a gente tem que estar atento à saúde mental todos os dias. Eu trouxe duas especialistas aqui. Uma é a psicóloga Thaís Torres. Tudo bem, Thaís? Tudo jóia, prazer. Um prazer estar aqui. Ela tem experiência de consultório, vai trazer para a gente o que ela tem visto lá, a radiografia dos pacientes e também de como ela traz soluções importantes que a gente pode usar no dia a dia. E vou conversar também com a Aline Cíntia, que é influenciadora e mãe de dois adolescentes, é isso? Isso mesmo. Precisa ter muita saúde mental para equilibrar tudo, né? Muita terapia. Você tem quantas vidas assim dentro de uma só? Tem a vida de mãe, de influenciadora, de esposa, como é que é isso? Tudo, empresária, várias. Então, essa é a vida que todo mundo tem. Como é que a gente administra isso? Vamos tentar chegar aqui em algumas alternativas que funcionem para todos nós. Eu começo perguntando para a Thaís, o que você percebe no consultório hoje? Como é que está a saúde mental das pessoas no geral? Hoje, o que eu mais vejo, assim, que vem causando adoecimento é o estresse frequente, o cansaço, porque hoje existe uma luta muito grande por performar, né? Então, todo mundo tem que produzir muito, tem que mostrar que produz muito, e como existe essa cobrança externa, todo mundo quer ser validado, né? Inclusive, em redes sociais, se busca por essa validação. Nossa, eu trabalhei X horas hoje, então, para entregar esse resultado, as pessoas se colocam num caminho de adoecimento mental, que muitas vezes é causado por esse estresse frequente, né? Esse é um modelo que a gente percebe nitidamente que não está funcionando. A gente precisa dar uma mudada nesse modelo, né? Com certeza. Precisam de políticas públicas para trabalhar em cima disso, inclusive, né? Para prevenir esse adoecimento. E isso é uma cobrança que a gente percebe que ela está nas empresas privadas, nas empresas públicas e, consequentemente, também nas pessoas? Total. Principalmente o que eu mais vejo, assim, nas redes sociais. Porque é a cobrança ali por mostrar que você está produzindo, que você trabalha bastante. Se tornou, assim, atraente, né? É bonito mostrar que você faz bastante, que você mal dormiu, que você nem teve tempo de comer. Se tornou algo bonito. Se a gente olhar, nossa, nem almocei hoje, porque eu trabalhei o dia todo. Então, vamos perguntar como é que é a vida de uma influencer bem-sucedida, que tem vários clientes, que tem uma empresa, que tem filhos em casa, é casada. Como é que é a sua rotina, por exemplo? Então, acordo muito cedo, porque meus filhos estudam pela manhã. Então, a adrenalina já começa 5h30 da manhã. Cadê meu uniforme? Cadê meu sapato? Cadê minha lancheira? Eu já deixo tudo organizado na noite anterior, né? E coloco eles também para organizarem. Nem sempre funciona, como a doutora mesmo falou sobre essa questão de você mostrar muito o que está fazendo, né? E a gente vê muito isso também em famílias, no Instagram, né? Aquela mãe perfeita. E não existe, tá, gente? Não existe isso. Você, por exemplo, Porque trabalha... cada família tem a sua realidade, né? Você trabalha com redes sociais, você precisa produzir muito conteúdo, você precisa mostrar o que está funcionando. Esse é o seu trabalho. E é uma demanda cheia de compromissos. E esse é um dos meus diferenciais, porque eu mostro realmente como eu sou, a verdade. Né? Tanto é que várias mães que são minhas seguidoras se identificam comigo, porque também são mães de adolescentes, então eu mostro o que eu passo com eles. Né? Às vezes eu choro, fico chateada, porque adolescente quer tudo na hora dele, é só ele que tá certo. Enfim, então várias mães vivem também isso. A gente vê, por outro lado, então, Thaís, que quando a gente está com uma insatisfação de um lado, a gente quer compensar do outro, né? Então, a gente fica buscando aquela dopamina o tempo inteiro. Eu queria até que você explicasse o que é dopamina, por que a gente quer ela o tempo inteiro na nossa vida, como é que a gente busca ela incessantemente. Perfeito. Essa busca é a busca da atualidade, né? O excesso de dopamina. Então, a dopamina ela é um neurotransmissor que ela é responsável pela motivação e pelo nosso prazer. Então, a gente precisa dela
No fim das contas, ela não é de total uma vilã. Ela é importante porque é ela que nos dá motivação para trabalhar, para fazer as nossas coisas. Mas hoje o problema é o excesso. Então, a busca constante por dopamina, por exemplo, em alimentação excessiva, então excesso de doces, excesso de alimentos hiperpalatáveis, excessos de pornografia, inclusive, hoje que a gente vê bastante também em adolescentes, em jovens e também nas redes sociais. Então, a busca por prazer constante é tão interessante isso que a gente vê, por exemplo, que as pessoas hoje não conseguem ler um texto. Parar para ler um texto é muito difícil, porque a gente vê vídeo de 5 segundos nas redes sociais. A gente vai ficando acelerado, né? Uhum. Então, as pessoas elas vão desaprendendo a viver o tédio. Hoje, ninguém sabe sentir tédio. Você está no elevador esperando, você está ali rolando o celular, porque você não sabe simplesmente esperar, né? Então, o maior problema que eu vejo hoje é esse, assim, a dopamina, ela, em excesso, é o que causa muito desse adoecimento. E as pessoas também ficam querendo o tempo inteiro corresponder às expectativas, né? E não conseguir lidar com frustração, que eu acho que você deve passar muito com adolescente. Receber um não pode ser engrandecedor pra gente, faz a gente buscar novos caminhos, novas alternativas, fazer novas sinapses. Mas essa geração ela tem mais dificuldade de viver o não. É por causa disso? Porque quer achar que tem que ser com prazer o tempo inteiro? Exatamente, perfeito o que você falou. Porque existe, principalmente a Aline sabe muito bem, porque ela vê isso no dia a dia, assim, a baixa tolerância à frustração, por exemplo, de jovens, de adolescentes. Porque é tudo tão fácil e tão rápido que não sabe se frustrar, né? Então, quando frustra, é o fim do mundo, não sabe lidar, justamente porque é tudo muito prático para essa geração. Então, eu vou perguntar primeiro para a Aline como é que ela lida com a frustração dos filhos. Quando você chega para eles e não entrega o que eles querem, como é que é? Como a doutora falou, imediatismo. Eles querem tudo na hora deles. E, para mim, o que funciona é eu explicar Tá. o porquê. Porque eles têm essa palavra. Mãe, posso fazer isso? Não. Por quê? Por que eu não posso? Por que eu não posso? Por que eu não posso ir dormir na casa do meu colega? Por que isso, aquilo? Então, você sempre tem uma resposta. Por que isso, isso? Eles entendem? Não. A maioria das vezes, não. Mas eles têm o porquê. Eles vão saber o que é. É importante. Mesmo que eles não entendam ali, mas eu falo o porquê. E eles respeitam esse limite. Respeitam. O que também é muito importante. Receber limite em casa é importante para você lidar com os limites da vida, né? Como é que a gente lida quando a gente precisa frustrar um filho e nenhum pai, nenhuma mãe quer frustrar o filho? Eu acho que a gente é muito culpado nisso. Porque a gente quer dar tudo que eles querem. É muito prazeroso ver um filho feliz. A gente acaba dando em excesso, negando pouco. Como é que a gente lida com a frustração dos filhos? Como é que deveria lidar com essa frustração, né? E como você falou, é muito difícil, mas é importante ter esse pensamento, assim, de que essa frustração vai ensinar ele a passar por outras questões na vida, inclusive quando começar um estágio, quando começar uma rotina mais pesada. A Aline estava contando de que o filho dela passa o dia fora, mas tem o dia dele de lavar a louça ali à noite. Então, isso é tolerar a frustração, ensinar para ele, olha, a vida não é esse morango todo, então a gente se frustra também depois de um dia cansativo, depois de um dia estressante, porque a gente não pode fazer só o que a gente quer. Então, talvez é um grande ensinamento de se pensar, tá? É ruim fazer meu filho passar por isso, mas é necessário. Você sabe que eu estou conversando com uma adolescente que está começando a namorar. E qual que é a frustração? Fulano, ele chega na minha casa, ele não sabe lavar uma louça, ele não tira o prato da mesa, ele não sabe como é que se porta. E eu falando assim, mas isso é uma questão de educação de dentro de casa, né? Então, assim, olha só, às vezes seu filho não quer lavar uma louça, Aline, você fala assim, no dia que você arrumar uma namorada, que você for no apartamento dela e você lavar uma louça, você vai ganhar muitos pontos. Ela vai falar, pô, que cara organizado, que cara agilizado, consegue fazer uma comida, consegue organizar. Isso tudo é um propósito que você entende, que vai trazer uma eficiência lá na frente, isso é muito importante. Eu queria falar também sobre o excesso de telas. O excesso de telas também está trazendo esse nível alto de frustração para as pessoas? Total, acho que a palavra das telas é comparação, principalmente das redes sociais. Então, as vidas são tão perfeitas, impecáveis, as mães dão conta de tudo, estão bonitas sempre, tudo dá certo, e a realidade não é essa, né? Então, assim, causa esse adoecimento muito por via da comparação, e ali é um estressor. Então, vai estimulando o cérebro o tempo todo com pequenas fontes de estresse, até abrindo um parêntese sobre estresse, que acho importante falar.
O estresse crônico hoje, ele é o maior causador de depressão. Tá. Então, esse estímulo constante é o que muitas vezes vai levar a um humor deprimido ali, que vai gerar um adoecimento mais grave. E nunca se imagina onde começou, né? Que às vezes foi nesse estímulo das telas aí que é gerador de estresse. Como é que é lá na sua casa? A liberação para telas, para televisão, para tablet, para tudo isso? Tem os horários. Uhum. Tem os horários, né? Porque eu fico o dia fora, eu só almoço com eles. Então, pela manhã eles vão para a escola, busco eles, eu sempre almoço com eles. Muito bom. A gente tem isso, né? E eu gosto de organizar a mesa posta. Eu tô ali na correria do dia, vou lá em casa rapidinho, porque como eu trabalho dentro da cidade, me dá, né? Essa praticidade. Então, eu vou lá, organizo a mesa e recebo, eles amam. Então, o nosso almoço é o nosso momento de qualidade. Lógico que rola ali umas tretas de vez em quando. De e tal. família normal. Então, depois do almoço, já minha filha, a Estética, 14 anos, organiza ali as coisas. E tem o tempo delas, né? Então, uma tem o inglês, a outra já tem uma ginástica. Então, eu procuro sempre ocupar. Mas, à noite, eles têm um horário ali que eles ficam um pouquinho sim. Você não teve problema nenhum de excesso de tela, de Não. ter que botar um limite ali? Tenho. Por exemplo, eles, o sonho deles é dormir com o celular no quarto. Oh, meu Deus. Aí o Pedro fala, mãe, eu tenho 16 anos, eu tô trabalhando. Porque agora, a palavra que ele mais fala é essa, eu tô trabalhando. Então, Todo agora mundo. eu posso, né? E eu falo, não, filho, ainda não. Então, quando dá 11 horas, ele já leva o celular. Lá no meu quarto tem um lugarzinho ali. Que bacana. Então todos, ele e a Esté já colocam o celular ali no quarto. Então, eles não dormem com o celular, porque a mãe fica ali, né? A gente não pode Ó, gente, confiar uma boa muito. dica, viu? Então, eu deixo uma caixinha lá. E tem outra coisa também, que quando a gente chega do almoço, tem uma caixinha bem decorada lá em casa. Na hora que chega, ele já coloca o celular. Então, o almoço é nosso, é o nosso momento. E ela tem cara de que faz sorrindo. Assim, mãe, posso? Não. Não, querido, claro que não. Você não vai. E eu falo sempre, pessoas inteligentes. Eu falo, filho, você quer prosperar? Você vai, mãe, eu quero ser próspero. Pois é, pessoas prósperas, pessoas inteligentes não faz só o que quer, faz o que tem que ser feito. Por isso que você vai lavar essa louça com excelência. Ele, mãe, essa palavra é excelente o tempo todo. Ó, essa palavra vai me puxar o gancho aqui da próxima resposta. As empresas, a gente falou aqui do mercado, do mundo corporativo que exige, né? Você tem que entregar, você tem que performar. Às vezes, a impressão que a gente tem é que a excelência ela está cada vez mais distante do alcance, né? Aquela coisa assim, você tem que fazer sempre mais, e sempre mais, e sempre mais. Isso parece que está adoecendo as pessoas, né? O trabalho ele não é para tomar toda a sua vida, não é para sugar toda a sua energia. Ele é um período que você dedica para crescer, ser útil, aprender, doar seu tempo de trabalho também. E no outro período é para você ser feliz. A gente vai falar do que a gente faz no outro período fora do trabalho. Como têm sido os ambientes de trabalho das pessoas que chegam ao seu consultório para pedir arrego? O ambiente é esse, de muita cobrança por produtividade, é uma competição que existe, né? Então, assim, existe muita competição ali em várias áreas de trabalho, independente de qual é. E a cobrança por ser sempre melhor, por se destacar. E é como você falou, qual é esse lugar de destaque? Onde é esse lugar ali que se chega e, nossa, agora eu estou satisfeito? Nunca, porque nunca tem a satisfação total. E acho que esse é um dos maiores entendimentos que a gente tem que ter para a vida. A gente não vai chegar nesse lugar perfeito, que tudo está ótimo e maravilhoso. Sempre vai ter algo faltando, sempre vai ter algo que pode melhorar. E esse é o natural, a gente não está errado por isso, porque não está tudo linear. Na verdade, está tudo bem. Então, eu alcancei isso aqui, mas isso aqui ainda é um déficit, eu não dou conta disso ainda. Ou então, eu nem vou dar conta disso. E está tudo bem. Talvez trabalhar essa aceitação dentro das empresas, né? De que você não precisa performar em tudo e você precisa fazer a tua parte ali, mas dar conta de tudo, missão impossível. Mas isso depende muito se a empresa é humanizada ou não, se ela tem um certeza. bom departamento de recursos humanos, se ela está olhando para esse funcionário e entendendo que ele não é uma inteligência artificial, mas que ele é um ser humano que tem limitações, que está passível de esgotamento. Você percebe isso? Total. É raro você ver que empresas que têm esse espaço
essa conversa, para saber se está tudo bem, para ter até, às vezes, uma aula ali para conversar mesmo, um atendimento psicológico. Outro dia achei impressionante, um paciente contou que o chefe dele perguntou se estava tudo bem. Isso não é comum de acontecer. Perguntou mesmo, olha, tá tudo bem? Você quer um espaço? Quer uns dias para você ficar mais tranquilo em casa? Isso nunca vai acontecer, assim, de forma muito comum, porque não tem essa preocupação com a pessoa. Tem a preocupação com a produtividade, como você falou. Quase que a pessoa fosse uma IA, né? Produzir, dar conta de tudo. E não vai acontecer. E o que você conversa com esses pacientes, trazendo para eles, assim, de caminhos, quando eles chegam e falam assim, essa é a realidade da minha empresa, não tem muito por onde correr. O que ele pode fazer? Aí ele pode trabalhar do lado de fora, que é que a gente estava conversando. Então, fazer ali, cuidar do externo, interno, na verdade, né? Então, cuidar de uma boa noite de sono, de atividade física, lazer, porque é isso que vai trazer, inclusive, estrutura para lidar com as frustrações de fora. Elas não vão parar de existir, não vai ter esse emprego perfeito também, né? Acho que a gente não pode passar essa imagem de que vai ter ali o emprego perfeito e ideal. Trabalhar é estressante, independente de trabalhar gera estresse. Mas a gente tem que contribuir do lado de fora. Então, o que você faz do lado de fora para te estabilizar? Inclusive, reduzir telas. Então, perfeito que a Aline trouxe aqui para a gente, de que, olha, tem hora para você mexer nas telas, né? Tem hora ali para você ficar na rede social. Porque não é proibido. A geração atual, ela nasceu com o celular na mão. Então, Sim. não sejamos hipócritas de cobrar deles serem ali alheios a isso. Mas tem que ter o equilíbrio. Então, tendo esse equilíbrio de uma atividade física, sono, alimentação, é muito mais fácil conseguir se regular num trabalho estressante, sabe? Você tá ali um indivíduo inteiro, capaz, emocionalmente equilibrado, você consegue lidar com as adversidades. Aline, você, por exemplo, não tem um chefe. Você é sua chefe, você é sua funcionária, você é sua gerente. Você deve ter a sua cobrança por metas, né? Você consegue administrar bem o seu tempo para ter um pouco de cada coisa aí? Eu sou equipe. Uhum. Eu sou equipe e os meus filhos também participam disso, porque eu sou influência e eles também participam dos vídeos. Algumas empresas, inclusive, exigem a presença deles. A minha filha de 7 anos, que é a blogueirinha mais amada do Brasil. Então, como você falou, é bem desafiador isso, porque tem a comparação, né? Eu lembro que no início da minha carreira, eu me comparava muito com as grandes, as tops influencers. E depois eu comecei a entender que elas teve o caminho delas, ela teve o processo. Então, a importância de você estar bem, a mãe tá bem, a mãe tirar um tempo para ela, a mãe... Linha, como é que você faz? Tudo é questão de prioridade. Sim. Se eu sei que a minha família, os meus filhos, eles precisam da mãe bem, eu preciso me cuidar. Lógico. Né? Então, eu tenho. Ela perguntou aqui no início, Aline, o que você faz para descansar? Eu me tranco dentro do quarto. Eu perguntei, o que você faz no seu período de lazer para relaxar? Ela falou assim, eu não faço nada, eu gosto de me trancar e ficar sozinha. Todas as mães falaram, entendi perfeitamente o que ela quis dizer. Aí a gente vai para aquele ponto que a gente também comentava aqui antes de começar, que é quão diferente é quando você transforma a sua casa num lar. Quando você tem um lar, aí o mundo pode se acabar lá fora. Você volta para o seu carregador de baterias, que é o celular, e lá você encontra situações de aconchego, de acolhimento, de prazer, de amor. Isso faz a diferença, não é isso, Thaís? Total. E é o que chama de ambiente validante dentro da psicologia. Um ambiente que valida, que acolhe, que cuida, que ouve, que dá suporte. Não outro ambiente de competição, de julgamento. Se tiver esse ambiente aqui de ajuda, já faz toda a diferença. Porque aí potencializa para você conseguir lidar lá fora, né? Então, tem até uma pesquisa que foi feita com ratinhos e alguns ratinhos ficavam num ambiente em que tinham vários brinquedinhos, tinham coisas para eles, e outro não tinha nada. Os ratinhos que ficavam nesse ambiente bem cheio de coisas, eles eram saudáveis. O do outro ambiente ficou adoecido. E o que isso diz, no fim das contas? Um ambiente enriquecedor, um ambiente validante, saudável, nos deixa saudáveis. E o outro ambiente, obviamente, nos adoece. É um causador de estresse, de depressão, de ansiedade. E é o que a gente vê muito por aí. Famílias que não têm essa estrutura, às vezes, do diálogo, da conversa, do espaço para escuta. E é muito importante. A gente viu na pandemia, quando a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, a encarar o dentro de casa, encarar
os problemas da nossa casa, que ela podia ser um pouco mais confortável, que a gente podia ter uma mesa na varanda, talvez, para tomar um café da manhã diferente do que dentro da cozinha. E o mais importante, as relações que eram empurradas com a barriga tiveram que ser revistas. Teve muita gente que terminou o casamento, teve gente que se juntou ainda mais, né? Então, isso faz parte de uma observação que já vem há alguns anos, a gente se importar com o ambiente que a gente tem dentro de casa. Aline, você tem 3 filhos adolescentes, mas você me contou que você tem um esposo atuante também, que está dentro de casa, então tem um time ali funcionando junto, né? Tem. Meu esposo, ele fica na parte mais ali da comida durante... Eu sou casada há 18 anos. E há 18 anos eu não faço comida, né? Lá em casa é assim também, bom demais. Meu esposo sempre que cuida ali da parte do jantar e tudo mais, então a gente vai se ajudando. Então hoje eu tô aqui, por exemplo, hoje não vai dar para buscar as crianças na escola, então é ele que faz. Mesmo organiza o trabalho dele ali, vai. Então a gente se ajuda, um ajudando o outro. Isso é muito importante, né? Thaís, eu falo que quando eu me junto com meu marido, a gente não é 2, a gente é um time, assim, porque é Verdade, impressionante. gente. A gente ganha tentáculos, os braços conseguem se ajudar. Tem muitas pessoas que ainda não conseguem ter uma relação verdadeira, são casais que estão ali vivendo juntos, talvez uma solidão a 2, isso também é adoecedor. Você voltar para casa e ver que você não tem parceria e que muitas vezes aquela pessoa que está ali do seu lado não corresponde ou às vezes está até do outro lado como uma inimiga. Isso faz parte da rotina das pessoas também, né? Sim, com certeza. Inclusive, voltando a falar dessa questão do ambiente. Teu principal ambiente, se você tem um relacionamento, se você é casada ali, é a tua relação. É a pessoa que você mais convive, que você tem trocas. Então, se essa relação for invalidante, se for uma pessoa que não joga no seu time, é perfeito para adoecer, para dar errado, né? Então, existem casais que jogam no mesmo time e existem casais que jogam de rivais, que estão ali numa rivalidade mesmo. Então, uma hora isso vai dar errado. Muitas vezes a relação se mantém, inclusive, por comodismo, por medo de sair, mas é um caminho que também adoece bastante, é um gerador de ansiedade. Até por meio das redes sociais, às vezes a gente vê relações tão perfeitas, impecáveis, todo mundo é tão sorridente, e dentro de casa, às vezes, é um caos, são brigas, conflitos. Verdade. Então, é importante olhar para isso, assim, né? De que tem um limite, é claro que vão ter problemas, mas essa relação, ela tem que ser do mesmo jogo. Vocês têm que estar jogando o mesmo jogo, senão não vai fazer sentido. Olha, então, para a gente finalizar aqui esse papo tão importante, eu acho que a gente entendeu que a nossa vida tem que ser encarada com verdade, né? Com honestidade. Olhar para as nossas limitações, para os nossos escuros, entender que todo mundo tem defeito e que todo mundo tem qualidade também, somar esforços, trabalhar juntos para que todo mundo fique bem. Saúde mental não tem como você levar adiante com problemas pendentes. Você tem que resolver um a um. Então, vai resolvendo. Quero saber de você o seguinte: que conselho você dá para as pessoas que ainda têm limitações para buscar ajuda psicológica? Você que é uma psicóloga que vê tantas mudanças dentro do seu consultório a partir de um bom diálogo. Uhum. Hoje, para buscar ajuda, às vezes, e eu gosto de trazer isso, não precisa necessariamente ser algo grandioso. Você pode primeiro comentar com um amigo, um parente, alguém próximo, para essa pessoa, inclusive, te ajudar se você tiver com dificuldade, né? Existe um estigma muito grande que terapia é coisa, às vezes, de quando o negócio tá feio, psiquiatra é coisa de maluco, mas, na verdade, ali é um caminho que você vai ter esse acolhimento, essa escuta, esse cuidado que muitas vezes vai te trazer para uma vida mais estável. Não uma vida perfeita, porque ela não existe, mas uma vida estável, saudável, qualidade de vida, o bem-estar, que é o que todo mundo busca, né? Então, trazer um pouco mais de bem-estar para uma vida que realmente vale a pena ser vivida e não uma vida ali de rede social, uma vida de telas. Sim. Autocuidado, autoamor, né? E parceria. Busque ajuda. Aline, me diz, como é que você, dentro dessa organização que você criou com a sua família na sua casa, como é que você se sente? Como é que você enxerga essa família no futuro? Que conselhos você daria para quem está olhando você agora, cheia de atribuições, mas vendo que está funcionando? Escutar, foi o que eu falei com a Thaís mais cedo. Você dar atenção, ouvir, demonstrar amor. Eu tenho várias estratégias que cada pessoa funciona de um jeito. No meu, eu vou gerando estratégias, como eu te falei, da qualidade, quinta da qualidade. E também tem à noite, eu tenho dos 5 minutos. Há 3 anos, eu aplico essa técnica e ela funciona
maravilhosamente que várias mãezinhas que estão me assistindo podem fazer. Todos os dias, quando eu coloco os meninos lá para dormir, eu e o pai deles, a gente tem essa técnica. Um dia eu, outro dia ele. Então, eu vou nos meninos e pergunto sobre o amor, né? Você se sente amado por mim, filho? Ele vai dizer sim. Em qual momento? Porque a gente sabe que durante o dia acontece várias coisas. Durante o almoço, às vezes eu falei alguma coisa. E antes de dormir, fica muitas coisas, né, doutora? Fica muitas coisas na mente deles, no sono REM. Então, eu pergunto, você se sentiu amado por mim, filho? E ele fala, não. Não, mãe. Por quê? Porque a senhora falou isso, isso e isso. Eu falo, você me perdoa? A mamãe falando isso porque eu amo você, porque eu quero o seu bem. Você perdoa a mamãe? Eu te amo e tal. Então, fala que me ama. Te amo, mãe. Ou seja, ele vai dormir sabendo que eu amo. Uhum. Então, todos os dias eu faço isso ao dormir. Tanto um dia sou eu, outro dia é o meu esposo. E com os 3. Isso é lindo porque eles se sentem ouvidos, Sim. né? E eles conseguem ali talvez desfazer qualquer mal entendido e dormir com a mente limpa. Isso é uma ótima dica. Isso. Olha, eu acho que das nossas gerações, não sei como foi com vocês, mas a minha geração era muito difícil ser ouvida, né? Eu tive pais muito amorosos, incríveis, mas minha mãe trabalhava muito, tudo. Eu não me lembro da minha mãe abaixar na altura do meu olhar, perguntar como é que eu estava me sentindo e validar meus sentimentos. Eu sou a caçula de vários, então você vai indo no embalo, né? Então a gente conseguir hoje ter essa percepção e fazer diferente com os nossos filhos é muito importante. E eu queria lembrar vocês o seguinte, quando você está fazendo algo que cura você nesse momento, você não está curando só você. Você está curando todas as gerações passadas da sua família e as futuras, Exatamente. porque aquelas pessoas que virão a partir de você, elas já virão curadas. Aquilo não é mais um problema que está ali na sua linhagem. Então, invista sério e forte no seu bem-estar, porque você está curando muita gente de uma só vez. E quando a gente se cura, a gente está curando o planeta, as pessoas que estão à nossa volta, a gente está trazendo um precedente, a gente está abrindo o precedente de mostrar que é possível. Então, invista em você. Eu queria agradecer muito a Thaís Torres, psicóloga, que contribuiu muito aqui, a Aline Cíntia também, influencer e empresária, para a gente falar sobre saúde mental. Não é só em setembro, é todos os meses. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Thaís, suas considerações? Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui, como eu falei. Fico muito honrada com esse convite e espero ter contribuído, como você falou, né? Acho que plantar a sementinha ali do que eu posso fazer para me cuidar, para melhorar o ano inteiro, e isso vai fazer muita diferença aí a longo prazo. Maravilha. Palavras da psicóloga. E aí, Aline? Amei participar, aprendi muito com você também, maravilhosa. E falar para você, mãezinha, que é tudo igual, tá? Não tem, ninguém é perfeito, cada um na sua habilidade, cada um no seu dia a dia. E é isso, obrigada. Quer deixar as redes sociais de vocês? Qual que é a sua? O meu é @soofertas Vicente Pires. E O você, meu Thaís? é @psi.taistorres. Tá certo. O meu é @Neila_M. Esse podcast vai estar no Record Plus, no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todas as redes que você pode acompanhar o nosso podcast. Agradeço a sua presença. Manda para todo mundo que vai se beneficiar desse papo. E até o nosso próximo Sabor e Saúde. Tchau.